Olá, família, graça e paz, abençoados, povo amado de Deus, sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão da palavra do Pai. Que você esteja desfrutando desta palavra que é digna de toda aceitação, que é a palavra do Cristo vivo, daquele que reina eternamente, o Deus sobre tudo e sobre todos, aquele que é Pai dos nossos espíritos, porque somos espíritos aperfeiçoados. Estamos revestidos de carne, estamos revestidos da imagem, de Adão. Obrigado a vocês que acompanharam o estudo sobre Adão, sobre esse conceito adâmico durante a semana. Foi muito gratificante estar com vocês, vendo aí os comentários de vocês, a participação de vocês, tá bom? Então, abençoados, nós somos espíritos perfeitos no Pai, mas estamos aqui revestidos desta carne. E a palavra de Deus, que é espírito e vida, ela vem justamente confrontar esta carne. Por isso que o evangelho, ele confronta. Não existe evangelho sem conflito. Existirá sempre este conflito, porque o evangelho ele vai sempre nos confrontar. Então, haverá sempre este conflito entre a carne e o espírito, porque o evangelho nos confronta. Amém? Então vamos lá, vamos crescer mais um pouco no entendimento. É um tema que eu estava analisando, vou falar de dois personagens aqui. Eu estava meditando e olha se isso não é o que acontece no meio da religião, no meio do povo de Deus, de um modo geral. Observe que a cobiça, o desejo de ser alguém, de ser algo, de obter um título, de obter um cargo, de fazer parte da cúpula, dos ungidos, terem e serem chamados de pastores, apóstolos, doutores, mestres. Observe que esta cobiça, ela é uma realidade na mente de um religioso. E não sejamos hipócritas, abençoados. Não sejamos hipócritas. A maioria de nós, quando fazíamos parte do sistema religioso, um ou outro, tá? Não gosto de generalizar. Mas a maioria, que se destacava, ou tinha uma amizade, ou era muito, digamos assim, muito dedicado à obra, a obra de Deus, ao sistema religioso, todos nós estávamos ali almejando algum status, alguma posição, Eu quero ser pastor, eu quero ser evangelista, eu já fiz parte disso, eu sei o que é isso, abençoados. Eu já vi briga por causa disso. Tem que me consagrar, tem que consagrar Beltrano. Eu lembro que quando eu saí do sistema religioso certa feita, o pastor chegou para o meu irmão e disse assim: Elcio se precipitou, porque eu já ia consagrar ele a pastor, ele foi e saiu. Só porque ele percebeu que eu já estava de saída, que eu já estava recebendo, digamos assim, o entendimento do evangelho e não estava mais a fim de permanecer naquele engano, naquela confusão, naquela coisa podre dos bastidores da religião, que muitas vezes o membro visitante que não faz parte, nem sabe, nem imagina o que acontece nos bastidores do sistema religioso. E eu, como fazia parte, como obreiro, lá eu sabia a podridão de pessoas me colocarem, líderes religiosos, o chamado bispo, me colocar em uma obra e o pastor com ciúme mandar tirar e caluniar e inventar coisa, e enfim, sabe, aquela briga, aquela coisa de querer dominar as pessoas, mas ele aprendeu aqui, ele estudou teologia aqui e tal, aquela bagunça, aquela baderna.
Graças a Deus o Pai me livrou desse sistema. Mas quando você estava lá, tudo muito bem, obrigado, é natural você desejar aquilo. Você pregava, você cantava. Ah, quem cantava queria ser levita, né? Quem pregava queria ser um dia um pastor, ser um ministro do altar, né? Então, todo mundo cobiçava isso. E o sistema religioso, eles colocam isso, abençoado, acima até da própria salvação. Você sabia disso? Tem gente que deseja tanto isso que não estão nem aí para salvação, irmão. A verdade é essa. Você deve conhecer alguém. Comente aí. Quem aí já conheceu alguém desse tipo, que pensava desse jeito, ou que você via, né, esse sentimento, essas atitudes? Tem gente no sistema religioso que não está preocupado com temor a Deus, com ter um caráter transformado, com ter uma vida de fato de temor, de santidade. Não, tem gente no sistema religioso que só quer título, só quer cargo, só quer salário, só quer status, só quer tapinha nas costas, só quer fama, etc, etc. Eu lembro que eu já ministro a graça aqui na Bahia, Lauro de Freitas, propriamente dito, há quase uns 6 a 7 anos, vai fazer uns 7 anos. E eu lembro que muitas pessoas, hoje são poucos, e os que se reúnem conosco eventualmente, graças a Deus estão sarados, estão curados. Mas antes, há uns 3 anos, 4 anos atrás, eu lembro, abençoados, que nós tínhamos aqui um grupo muito grande de ex-pastores do sistema religioso, obreiros, tal, levitas, né? Levitas, né? E essas pessoas ficavam dizendo que estava recebendo a graça, que queria aprender a graça, mas depois a gente começava a perceber que, na verdade, essas pessoas saíram de um sistema religioso porque eu acredito que, de fato, Deus libertou daquele engano, mas, todavia, entretanto, trouxeram consigo do sistema religioso esse sentimento, sabe, de querer ostentar, querer ser pastor, querer ser evangelista, querer ser um obreiro. E quando chega no ambiente da graça, onde não há, digamos assim, lugar para essas vaidades, a começar por mim, porque quando eu comecei a ministrar o evangelho da graça, aquele ranço do sistema religioso de que lá eu era quase pastor, porque, como eu falei, eu saí antes de ser consagrado, então eu era quase pastor. Então, quando você chega na graça de Deus, e quando eu comecei a pregar o evangelho da graça, algumas pessoas me chamavam, até hoje me chamam, né? Não vou mentir, não vou ser hipócrita. Até hoje algumas pessoas me chamam de pastor, mas a gente sabe hoje que não é nada naquele sentido religioso, sabe? Como antigamente, que o pastor chegou. Não, hoje os irmãos até brincam, pastor, profeta, a gente brinca, né? Há uma liberdade maravilhosa no nosso meio, sem nenhum tipo de vaidade religiosa. Os irmãos sabem muito bem disso. Os irmãos que estão conosco, que nos conhecem. E vocês também, porque a gente não alimenta e a gente bate contra esse sistema, mesmo em graça, onde as pessoas querem ostentar títulos eclesiásticos, posições, etc, 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 etc. Então, todos nós somos irmãos, Deus é tudo em todos, é o Espírito que ministra em nossas vidas, e simplesmente nós que estamos do lado de cá, literalmente falando, do lado de cada câmera, ou no caso das reuniões que a gente está ali à frente de um trabalho, na frente de uma reunião, os irmãos sabem que é apenas questão de organização, questão de estar ali assumindo um compromisso, né? Mas nada religioso, nada místico, nada espiritualista, etc, etc. Mas o que há no sistema religioso é esse desejo, como eu falei, essa busca incessante, né, por títulos, por cargos, etc. Eu lembro as mulheres no sistema religioso querendo ser missionárias, querendo ser dirigente do círculo de oração, que é mais círculo de confusão, obreiro querendo ser líder, etc. Aquelas coisas todas que você já sabe. Então, esse é o tema que eu quero tratar, abençoados. Ministério
sem salvação e salvação sem ministério. Esse é o tema, ministério sem salvação e salvação sem ministério. Então, as pessoas lutam tanto para serem reconhecidos, serem pastores, serem isso e aquilo, lutam tanto por ministério, por posição, por título, por cargos, e esquecem da salvação. Porque embora eles pensem, acreditem ou acreditam que têm a salvação, mas eles vivem com medo de perder a mesma. Então, eles dão mais importância ao ministério do que, propriamente dito, à salvação. Porque se eles dessem importância à salvação eterna, como eles dizem, eles não estariam tão preocupados em busca de ministérios, de cargos, de títulos. Porque eu estudei o hebraico, porque eu estudei o grego, hoje você não pode me chamar de irmão, porque hoje eu sou um reverendo, eu sou um professor, um teólogo. Eita, meu pai. Eu sou um teólogo, eu sou renomado, eu sou reconhecido, eu sou professor da academia de teologia, eu sou doutor em divindade, eu sou pastor presidente, aleluia. Aí tem que mostrar os anéis de teologia. Eu sou presidente da Confederação Brasileira dos Associados dos Apóstolos. Eu sou vice-presidente da membria da corte, da cúpula. Não é isso, abençoado? Eles brigam por isso. Eu sou líder geral da Convenção Estadual, Municipal, Internacional e Nacional. Então o povo vive atrás disso. Ministérios. Então, tem ministérios, corre atrás do ministério. Tem ministério, mas não tem salvação. Não tem nem a salvação, né, na mente que liberta desse sistema que escraviza, que manipula. E muitos abençoados não tem nem salvação eterna, e também não pode ter, porque salvação eterna não se compra, não se conquista por méritos, por obras, né? Muitos nem são filhos de Deus, eu digo, muitos não são salvos. São filhos da perdição, mas tem ministério, você sabia disso? Você sabia? Muitos têm ministério, mas não têm salvação. Não são salvos. E agora eu não estou falando de salvação da mente, da alma, mediante o evangelho, não. Por exemplo, no sistema religioso eu tinha ministério. Eu era diácono, líder de jovens, líder de evangelismo, aquela coisa toda. Líder de cultos ao ar livre, etc. Né? Tinha um monte de liderança. Então eu já era cotado para ser consagrado a pastor, tinha assumido congregações como pastor ali auxiliar, aquela coisa toda. Então, no sistema religioso, eu tinha ministério, né? Mas eu não tinha salvação, da mente, mediante o conhecimento do Evangelho da Graça. Muitos que hoje se reúnem conosco em graça, vocês que estão aí, por certo aí, coloquem no comentário, por certo você tinha ministério, mas você não tinha salvação. Você não era um salvo em Cristo mediante o conhecimento do Evangelho da Graça. Ou seja, nós éramos escravos de um sistema religioso. Tínhamos ministério, mas andávamos nos montes, nas campanhas, nas vigílias, no paga-preço, sabe? Nós éramos manipulados pela liderança religiosa, vivíamos escravizados pelo sistema, então não tínhamos salvação na nossa alma, na nossa mente, qual temos hoje que a graça nos outorgou. Então, nós tínhamos ministério e não tínhamos a salvação da mente. E muitos hoje no sistema religioso vivem da mesma forma. Tem ministério no sistema, são filhos de Deus, são salvos. Mas não tem a salvação na mente, na alma, né? A salvação mediante o conhecimento. Aquilo que Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Aquilo que Paulo disse em Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Permaneceis, pois, firmes na liberdade
com que Cristo vos libertou, e não vos torneis a colocar de novo debaixo de um jugo de servidão. Então muitas pessoas têm ministério, mas estão debaixo de jugo de servidão de homens. Pessoas que não podem sair da igreja evangélica porque tem medo de perder a salvação, porque o pastor dela disse isso, que se ela sair, ela perde a salvação. Eu saí do sistema religioso tem mais de 7 anos, até hoje o povo está lá falando no meu nome, eu dando indireta a meu respeito. Né? Por quê? Porque eles se incomodam, porque não puderam me manter no cabresto da religião como eles mantêm pessoas até hoje. Porque hoje, graças a Deus, a salvação chegou na minha vida. Antes eu tinha ministério com eles, mas eu não tinha salvação na alma. E o povo lá está cheio de ministério, cheio de cargo, cheio de título, cheio de ocupações, mas não tem a graça de Cristo que liberta e faz viver verdadeiramente o evangelho do Cristo ressuscitado. Então muitas pessoas têm ministério e não têm salvação. E muitas pessoas têm a salvação, que é o caso da graça, são salvos em todos os aspectos. É salvo no espírito, porque é filho de Deus, e também é salvo na mente. Mas não tem ministério no sentido de não exercer nenhuma posição diante da igreja como alguém que se destaca, alguém que... Eu vou me colocar como alguém que ministra, como alguém que está pregando aqui. Por exemplo, são poucos hoje que ministram o Evangelho da Graça através do YouTube. Mas são poucos que têm alcançado essa salvação na mente? Não, são muitos, para não dizer já milhares aí. E tomara que milhões em breve. Então muitas pessoas hoje têm a salvação da alma, né? Mediante o conhecimento do Evangelho, estão no descanso do Pai, vivendo e reinando em vida e perfeita vitória. Mas não exerce nenhuma função, nenhuma posição, digamos assim, diante da igreja, nenhum tipo de comprometimento com pessoas nesse sentido, tá? No sentido que eu estou falando, nesse sentido amplo mesmo da coisa. Por exemplo, nós reunimos pessoas, nós estamos sempre falando através de WhatsApp, através de ligações, até através aqui do canal também, quando tem alguma pergunta, alguém está interagindo conosco, nós estamos sempre aqui estudando, pesquisando, para ter uma resposta, ter uma palavra, digamos assim, revelada, ter um entendimento para transmitir para vocês. Então, a gente pode chamar isso de quê? De ministério? Não ministério de Elcio, mas o ministério da graça de Deus. Então, nós estamos aqui ministrando uma palavra de Deus. Então nós temos esse, bem entre aspas aqui, esse ministério, que é o ministério do Espírito, mas nós estamos vivendo esse ministério, nós temos esse ministério. Mas eu digo desses que se expõem, né, nesse sentido, desses que dão a cara, né, nesse sentido. Então, muitos de vocês não se expõem tanto, não dão a cara, ou seja, não estão comprando briga com o sistema religioso, publicamente falando como nós estamos, eu e os demais irmãos que ministram a graça. E nós compramos briga, né, irmão? A gente é caluniado, taxado de herege. Eu mesmo tenho parentes meus que nem falam mais comigo, muito menos alguns que se diziam ser amigos. Por causa de quê? Por causa do Evangelho. Então vocês não se expõem tanto, mas vocês têm a salvação. Ou seja, vocês têm a salvação em todos os aspectos, mas não têm ministério. Tá? Nós que estamos ministrando a graça, nós temos a salvação, e é isso que nós priorizamos, está com a nossa mente salva em Cristo mediante o Evangelho da Graça, e também exercemos, nesse sentido, um comprometimento com o Evangelho diante de pessoas. Agora, no sistema religioso, não. Muitas pessoas têm ministério, mas não têm salvação. E como eu falei, vou ser mais radical nesse sentido, muitos têm ministério, famosos, mas não têm salvação eterna. São filhos da perdição. Você sabia disso? Como, irmão Elcio? Eu mostro na Bíblia. Vamos lá. Vou ler alguns versículos aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Eu vou ler do versículo 15. Não, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Eu vou ler do versículo 15 até o versículo 26. Acompanhe comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, 15 ao 26. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Pedro disse, varões e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus.
Olha aí, falando de Judas, né? 17. Porque foi contado conosco. Foi contado com quem? Pedro está dizendo? Conosco, ou seja, com os apóstolos. Porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Então Judas foi contado com eles, a saber, com os 12, e alcançou sorte naquele ministério. Ou seja, se tornou um apóstolo. Ele tinha um ministério, mas ele tinha salvação? Não. 18. Ora, este adquiriu para si um campo com galardão da iniquidade, e precipitou-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. 19. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. 20. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu lugar, ou seu bispado, ou seu ministério. 21. Aí Pedro disse, olha o que Pedro disse: é necessário, pois, que dos varões, dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, 22, conhecendo desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Então, de uma hora para outra ali, Pedro decidiu que alguém tinha que assumir o ministério de Judas, ou o lugar de Judas, porque Judas perdeu o seu ministério. Porque Judas tinha ministério, mas Judas não tinha salvação. Viu aí? Você acha que isso aqui está muito distante do nosso contexto? Acredito que não. 23. E apresentaram-se dois. Apresentaram-se dois. José, chamado Barsabás, que por sobrenome é o Justo, e Matias. Então se apresentaram dois candidatos ali para tomar o ministério, ou melhor dizendo, o lugar de Judas, né, que perdeu o seu ministério. Então apresentaram-se dois, José, chamado Barsabás, que tinha o sobrenome Justo, e Matias. Versículo 24. Preste muita atenção, versículo 24. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tem escolhido. 25. Para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. 26. E lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 12 apóstolos. Viram aí? Vocês prestaram atenção na narrativa? Então, Pedro se levantou ali, depois que Judas havia se precipitado, tirado a sua própria vida, né, abandonado, perdido o seu ministério, porque Judas tinha ministério, mas Judas não tinha salvação. Então, como eu falei, muitas pessoas, né, principalmente, né, em graça nós não recebemos que tenha isso, mas tem. Pior que tem, irmão. Eu já andei por aí, eu já recebi por aqui, eu já convivi ali com pessoas que ainda alimentam isso no coração. Quererem ser reconhecido, receber méritos. Se aqui não tem oportunidade para mim, eu aqui não fico, porque no sistema religioso eu tenho um lugar. Então vota. Aí muitos não votam para o sistema religioso, porque de fato Deus tirou de lá, mas também não dão frutos na graça no sentido de propagar, de somar, de contribuir
para que a palavra corra, de abraçar a causa, porque simplesmente eles procuravam na graça aquilo que eles queriam no sistema religioso, que era ministério. Eu quero cantar, eu quero pregar, eu quero ministrar, eu quero falar, eu quero isso, eu quero aquilo, mas na verdade, certa feita um jovem disse, olha, eu trouxe uma pessoa aí para assistir a reunião de vocês, ela amou a palavra, mas ela disse que não fica aqui não, porque no sistema religioso ela é missionária, e aqui ela não vai ter oportunidade. Eu falei, rapaz, a pessoa veio uma vez, assistiu a reunião, só porque ela é missionária lá, já disse que não vai ficar aqui, ou seja, participando da nossa reunião, porque aqui ela não vai ter oportunidade para ser uma missionária. Não vai, né? Ser missionária? Uma pastora chegou e disse, porque eu sou pastora, porque eu sou isso e aquilo, eu sou cantora, eu sou isso e isso e aquilo. E, quer dizer, exigiu tanto ser chamada de pastora que quando não alcançou aquilo que queria, se decepcionou e hoje enfim. Quantos outros? Porque lá eu era obreiro, porque lá eu era pastor, então aqui você tem que não me consagrar, porque você não consagra ninguém, né, Elcio? Mas aqui você sabe que eu tinha muito o quê, irmão? Muito gabarito no sistema? Eu também tinha. Porque no sistema você tinha isso, tinha aquilo, todos nós tínhamos isso, mas na graça de Deus é isso, é voluntariedade, cada um chega, se doam ali naquilo que verdadeiramente se inclinam e gostam de fazer, se sentem bem, mas nada arquitetado, manipulado, ninguém vai lançar sorte. Mas Pedro disse não, Judas perdeu o ministério, vamos lançar sorte aí para ver quem vai assumir o lugar de Judas. Então Judas tinha ministério, irmão, mas não tinha salvação. E Matias? Matias foi escolhido dos dois, entre José e Matias. Quem foi escolhido foi Matias. Agora eu pergunto, biblicamente falando, cadê o ministério de Matias? Matias foi o 12º apóstolo, substituiu Judas. A minha pergunta é, dentro da Bíblia, irmãos, cadê o apostolado de Matias? O que foi que Matias fez? Nem Tomé, que a única frase famosa de Tomé que ficou na Bíblia foi Jesus dizendo, não sejais incrédulo, Tomé. Ou seja, Tomé foi conhecido como o apóstolo incrédulo. Mas você não vê nada acerca de Tomé, de feitos de Tomé. É claro que ele teve sua importância, andou com os apóstolos, o certo desenvolveu ali, auxiliou os apóstolos, conhecidos como colunas da igreja primitiva, como Pedro, Tiago e João, que dentre os 12 foi quem mais se destacou, né? Pedro, Tiago e João. Mas o Matias, ninguém mais ouviu falar. Ele assumiu o lugar de Judas. Mas nem tesoureiro ele continuou a ser como Judas era. Então Matias era um filho de Deus? Claro que sim. Matias era salvo? Sim. Mas cadê o ministério de Matias? Matias não tinha ministério. Mas Matias tinha o mais importante. A salvação, a comunhão com a igreja do primeiro século. Matias estava ali envolvido, porque não foi à toa que lançaram sorte sobre ele e José. Se escolher os dois, Matias e José, é porque Matias e José, eles estavam vivendo de fato a comunhão dos santos ali, juntamente com a igreja do primeiro século, a igreja primitiva. Então, Matias, ele tinha salvação, mas ele não tinha ministério. Foi Pedro que chamou e disse, olha, alguém tem que assumir o lugar de Judas, vamos orar aí, vamos lançar sorte aí, para ver quem é que o Senhor vai escolher. E eles entenderam que o Senhor estava escolhendo Matias. Mas Deus não estava escolhendo Matias. Porque a prova veio depois, quando Cristo, no caminho para Damasco, se manifesta para Paulo. Paulo foi o substituto do ministério de Judas. Diferente de Matias, Paulo, ele tinha ministério.
juntamente aos pés de Gamaliel, e a moral que ele tinha com os sacerdotes para pegar a carta e perseguir a igreja. Paulo tinha um ministério carrasco, né? De prender cristãos. Mas Paulo não tinha salvação mediante o evangelho da graça. Paulo era um salvo no espírito porque Paulo era um filho de Deus. Mas Paulo não tinha salvação do evangelho, pois ele perseguia a igreja de Deus. Mas Cristo levantou Paulo como conhecido como 13º apóstolo. Mas que na verdade, Paulo foi aquele que preencheu a lacuna que Judas deixou. Então, abençoados, a escolha que Pedro fez acerca de Matias tinha salvação, mas Matias não tinha ministério. Diferente de Judas, que tinha ministério, mas não tinha a salvação. Cadê, irmão Elcio? Aqui, João. Livro histórico de João, capítulo 6. Sério, irmão? É verdade. O Judas, ele tinha ministério. Claro que tinha. E não era qualquer ministério não, né, irmãos? Judas não era um aspirante a diácono. Judas não era um evangelista de segunda divisão, né? Não, Judas era apóstolo, como os religiosos gostam aí de ser chamado. Eu sou apóstolo, eu sou o pai dos apóstolos, eu consagro apóstolo. Que é isso, irmão? Que adianta ter ministério e não ter uma vocação legítima? Ter ministério e não ter a salvação na mente, não ter o conhecimento do Cristo vivo? Viver aí as ilusões religiosas, o engano religioso? 6,70, João 6, 70 e 71. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? Um de vós é um diabo, um opositor, um caluniador, um falso, um perdido. É isso que Jesus disse. Ou não? Claro que sim. Olha lá. João 6,70. Disse-lhe Jesus: eu não escolhi os 12? Eu não escolhi a vós os 12? Um de vós é um diabo. 71. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Viu aí, abençoados? Então Judas tinha ministério, mas não tinha salvação. Então o sistema religioso, eles dão ênfase a ministério e esquecem de ter a salvação. Por isso que você vê aí um povo tudo cheio de ministério, cheio de mistério, cheio disso, cheio daquilo, mas não tem a salvação do evangelho. E muitos não têm a salvação eterna, porque são filhos da perdição, com Bíblia na mão, enganando o povo de Deus e levando o povo de Deus à ruína. Muitos não têm a salvação mediante o conhecimento da graça de Deus, e aí vivem no engano das vigílias, das campanhas, dos propósitos, dos montes, dos sacrifícios, dos dízimos, das lavagens, batismo com água para tirar pecado. Isso é engano. Então muitos não têm essa salvação. Muitos estão aí comendo um pedaço de pão da padaria, bebendo um copo de suco, dizendo que é para ter comunhão com Deus, porque não tem a salvação da mente que revela que a nossa comunhão com o Eterno é pelo Espírito Santo. Muitos têm ministério, são pastores, profetas, evangelistas, etc. Mas não tem a salvação do conhecimento da graça que eu e você, que nós temos hoje. E muitos têm ministério, têm igrejas. Igrejas, tá? São donos de sinagogas, de templos, de catedrais, mas não são filhos de Deus. Não são filhos da salvação. São filhos da perdição mesmo. Mas estão aí para enganar as pessoas. Tiram, né? São inimigos da cruz de Cristo. Desprezam os feitos de Cristo. Ignoram a obra verdadeiramente que o Pai realizou em Cristo. Tem ministério, mas não tem salvação. Nem no aspecto espiritual e nem no aspecto do entendimento. Então Jesus disse: eu escolhi vocês os 12, não foi? Mas um de vós é um diabo. E dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, que era um dos 12, o qual o havia de trair.
Tinha ministério Judas? Tinha, mas era filho de quê? Da perdição. Aonde, irmão, tu encontra isso? Aqui. João 17, 12. Diz assim. João 17, 12. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Viu aí, amados? Matias e Judas. Matias tinha salvação porque andava ali, tinha ali a comunhão, a vida, o temor, a obediência. Mas não tinha ministério. Porque Pedro escolheu e ninguém viu que foi que Matias desenvolveu. Agora, Judas tinha ministério, era apóstolo, era tesoureiro. Diz os teólogos que era um dos homens mais equilibrados, mais intelectuais, mais habilitado, tecnicamente falando, que andou com Jesus de Nazaré, capacitado, teoricamente falando. Todavia, entretanto, ele não tinha salvação, mas tinha ministério. Judas poderia chegar hoje na porta das igrejas, como muitos pastores aí chegam. Olha aqui, ó, carta de recomendação do pastor dos pastores. Olha aqui, ó, carteirinha pastoral desde 1830. Então Judas poderia chegar em qualquer congresso de avivamento hoje no Brasil e dizer, olha, eu tenho moral, eu tenho carta aqui que o meu pastor me deu, eu sou apóstolo, eu sou tesoureiro geral do Mestre Jesus de Nazaré. Judas teria moral. E Matias quem era? Matias? Ah, Matias é apóstolo também. Matias é apóstolo? E cadê? O que é que Matias faz? Qual é o sermão famoso de Matias? Qual é a obra que Matias desenvolve? O que é que Matias tem? Matias fala línguas estranhas? Matias da terra? Quem está entendendo, manto? Matias dá 2 pulinhos quando está pregando? Matias passa assim um lenço na testa e roda paletó e as pessoas caem? Ah, então Matias não tem ministério. De fato, Matias não tinha ministério. Matias tinha salvação. Agora Judas. Ah, Judas é famoso. Judas é apóstolo. Vem da onde? Qual o caráter de Judas? Não importa, ele vai trair o Senhor, ele é traidor, mas não importa. Por que não importa? Porque ele é apóstolo, ele tem ministério. Quem vai pregar hoje? Judas Iscariotes. Quem é Judas Iscariotes? Apóstolo. Quem escolheu Judas? O próprio Jesus. Mas ele rouba, não importa. Ele trai, não importa. Ele adultera, não importa. Ele é mentiroso, não importa. O que importa é que ele prega bem. O que importa é que ele canta bem. O que importa é quando ele prega o microfone, ele faz assim, aleluia, receba, e a igreja cai. E é assim que o sistema religioso acredita. O sistema religioso não olha quem é um salvo, quem tem a mente de Cristo, quem tem uma palavra que promove graça, que promove sabedoria, que promove descanso. O sistema religioso não olha para mim e para você. Que graças a Deus temos uma palavra que traz paz de espírito. O sistema religioso olha para Judas. Olha para aquele que tem ministério, para aquele que é famoso, mas não olha para aquele que tem a salvação. É assim ou não é? Você não passa desapercebido na sua casa? No meio da sua família? Desapercebido no sentido de que ninguém te dá importância. Mas você não passa desapercebido no sentido de ser perseguido, porque muitos te perseguem, porque você não dá mais o dízimo, porque você não congrega em templos, ou não dá importância, né, a congregar em templos, ou em algum espaço, sei lá, como que seja. Você não é perseguido porque você diz assim, não, eu não tenho um pastor. Os irmãos que congregam, que se reúnem conosco, sabem muito bem do que eu estou falando. Os irmãos se reúnem conosco aos domingos, a gente
tá sempre junto. Mas quando eles chegam para alguém e dizem assim, não, abençoado, onde eu me reúno, nós somos a igreja, o pastor, quem ministra, quem cuida de nós é o Espírito Santo. O irmão Elcio até prega. O irmão Giovanni, o irmão Antônio Cunha e outros irmãos até ministram. Né? Os irmãos cantam, Danilo, o Sandro, a Edna, minha esposa Cris, a Jana, né, que toca lá a bateria. Então, os irmãos falam de Cristo, os irmãos auxiliam, os irmãos estão juntos, os irmãos servem ali, os irmãos estão abraçando a causa do Evangelho, né? Os companheiros, os amigos que mantêm um espaço, que auxilia na limpeza, enfim, que de fato abraça a causa. Mas a gente sabe que tudo isso só é possível porque o nosso coração está voltado para o cuidado do eterno em nossas vidas, e não por uma direção de homem, manipulação de homem e governo de homem. Amém, abençoados? Mas no sistema religioso, não. Eles têm que ter ministério e têm que estar debaixo de ministério de homem. Por isso que os pastores gostam de dizer no sistema, eu sou seu pai na fé. Querido, teu pai na fé é Deus. Você tem um pai na carne, biologicamente falando, e você tem o pai da fé. E quem é o pai da fé? É Abraão que é meu pai da fé. Nem Abraão. Abraão foi patriarca dos judeus. Pai da fé dos judeus. O nosso pai da fé, ou pai espiritual, é o próprio Deus. Tá bom? Você não é filho de Abraão na fé. Você pode até no sentido de entender que a fé que Abraão teve no eterno é esta fé que você tem no eterno. Mas Abraão não é teu pai na fé. Abraão, Isaac e Jacó foi pai dos judeus. Nosso pai na fé é o próprio eterno, é o próprio Criador em Cristo. Tá bom? Por aquilo que Cristo fez e nos colocou nesse patamar, nessa posição. Então eu não sou teu pastor, eu não sou teu pai na fé, eu não sou teu líder. Eu só lidero na minha casa. Eu estava aqui agora fazendo umas coisas, cheguei na geladeira, eu li uma frase assim que minha esposa colocou lá. Eu não posso sair agora para pegar. Minha esposa colocou lá na geladeira. Aqui quem manda é o papai. Aí eu fiquei alegre, né? Aí embaixo estava assim, até a mamãe chegar. Tá certo, uai? Aqui quem manda é o papai, até a mamãe chegar. Então, se nem aqui em casa eu posso mandar, imagina que eu vou mandar na tua vida. Então eu tenho que liderar aqui, na minha família. Eu lidero aqui meus treinos de esportes que eu faço, de boxe. Eu lidero a comunidade, né, onde a gente se reúne, no sentido de ter um compromisso ali, de assumir uma responsabilidade com os irmãos, de estar ali aos domingos, preparar uma palavra, estar ali com os irmãos, né? Como cada um tem a sua liderança dentro dos seus respectivos contextos, né? Por assim dizer. Minha irmã Vera, que eu chamo carinhosamente de líder dos obreiros. Né? Entendeu, abençoado? Isso é uma forma carinhosa que a gente trata os irmãos. Mas não tem negócio de liderança espiritual, liderança religiosa, não tem. O que nós queremos, abençoados, é viver a salvação do Evangelho do Cristo ressuscitado e não viver aí a perdição dos ministérios. Pessoas que são sobrecarregadas, estão cansadas de tantos afazeres, de tantas tarefas ministeriais e não tem nem tempo para desfrutar da graça de Deus e viver de fato o reino de Deus e viver esta graça maravilhosa. Tá bom? Espero que vocês tenham me compreendido. Obrigado pelo carinho ali, obrigado pelo amor recíproco, obrigado pelo feedback, deixa teu like, obrigado pelos comentários, compartilhe à vontade e vamos que vamos crescendo na graça e no conhecimento. Eu reforço sempre o convite, nos reunimos como igreja, tá bom? Aos domingos, aqui no bairro de Itinga, Lauro de Freitas, Itinga, na rua direta do Fazendão, próximo a uma casa de material de construção chamada DL, tá bom? Então, querendo fazer uma visita todos os domingos, às 9 da manhã, permitindo o Papai do Céu, estamos ali reunidos como igreja, desenvolvendo principalmente a salvação na nossa mente e um amor mútuo e uma comunhão ali com os irmãos que se achegam a nós, tá bom? Graça e paz, graça eterna.